Olá, pessoal. Eu sou Luísa Bastos, voluntária do Grupo Espírita Razim, da Evangelização Infantil, entre outros trabalhos. E hoje a gente veio falar novamente sobre o tema família em pandemia. A gente já fez outras duas lives e hoje eu trouxe o Cláudio Duarte, que vai conversar um pouquinho comigo hoje sobre as várias coisas boas que a gente tem do Evangelho no lar. Então, bem-vindo, Cláudio. Obrigado, é um prazer a gente bater um papo sobre esse tema, que é sempre motivo de bastante discussão e muito atual, né? Especialmente quando a gente passa tanto tempo em casa. Era isso que eu ia te perguntar. Primeiro tópico, me conta. Como é que está a sua casa, a sua esposa? Não sei quem é sua esposa, por exemplo. Né? Como é que está a sua casa? Como é que está a situação? Você ouve dizer que as casas estão mais para o harmonizada ou para o desarmonizada? A gente sabe também que você é responsável pelo o grupo de cura, não é? Então, como é que estão os pedidos de atendimento também? Conta um pouquinho para a gente, o que você está sabendo aí do métier mediúnico. Bom, primeiro de tudo, é engraçado uma maneira que colocaram, né, a pandemia no início, é assim, todo mundo queria, não vejo a hora de chegar em casa, quero ficar em casa, quero ficar em casa, estou cansado de trabalho, estou cansado do trânsito, e aí agora todo mundo está em casa, com um trânsito é, menor, na maioria dos casos, tendo que ficar em casa, e aí, não aguento mais ficar em casa, né? É claro que para todos existe uma dificuldade pertinente ao próprio convívio dentro de um ambiente fechado, né? Porque não é fácil a gente conviver muito tempo numa área restrita, sem poder, como é o caso da pandemia, ficarmos muito expostos, não tem aquelas regiões de convívio, o tempo, o time, né, do final de semana também não tem tanto, não é tão claro, então fica bem difícil. Existe também, mesmo tendo bons relacionamentos, é um bom teste para qualquer situação. E existem os agravantes que muitas vezes algumas pessoas têm mais ou menos tendência a se sentir sozinhos. E com isso a pandemia tem aumentado em muito essa situação, porque com a oportunidade de a gente sair, ir a bons lugares, a gente sempre tem um pouquinho de um refresco, vamos dizer assim, dá uma refrigerada na cabeça. E as casas espíritas também, que são um ponto de bastante equilíbrio, porque é um templo, né? Não só as casas espíritas, mas os templos religiosos verdadeiros sempre são um ponto de reequilíbrio. E com essa situação, a maioria fechado ou com as suas atividades restritas, acaba sendo bem mais difícil de passar por esse momento, né? Que aí ele se torna ainda mais tenso, mais pesado pela situação que a gente vive em termos de planeta, com os medos a respeito dessa doença, né, a ansiedade, o desconhecimento de saber o que é realmente, como funciona, quem está em risco, quem não está, que é por ser uma grande novidade essa doença também. E como é que se harmoniza nessa bagunça? Fala para mim, 8 meses em casa, acumulando funções, tendo que fazer homeschooling, né? Tendo que ensinar os filhos, tendo que fazer faxina, tendo que trabalhar em home office, né? Tendo que conviver com aquelas pessoas que muitas vezes a gente já sabe, por natureza é difícil, né? E como é que a gente se harmoniza? Se está tudo fechado, Cláudio, conta para mim. Bem, esse é um exercício, né? É vamos dizer que é uma escadinha
que a gente vai andando de centímetro em centímetro a cada dia, porque nós necessitamos, primeiro de tudo, ter uma base por trás religiosa, né, de fé, de crermos em alguma coisa que dê essa sustentação para podermos passar por isso com mais tranquilidade. Então, para harmonizar, primeiro de tudo, a gente tem que procurar encontrar um pouco o seu eu, né? Quem sou eu, o que eu quero, quais são os meus valores, e esse encontro de si mesmo, eu acho que ele é bem mais fácil quando a gente tem uma escola, né, espiritual para seguir, tem conhecimentos a serem estudados, tem objetivos de vida que não são os objetivos da matéria apenas, porque a matéria passa e nós continuamos, né? Como nós dizemos sempre, assim, a matéria vai ficar aí, ela envelhece, acaba, mas aquilo que nós fizemos de bem ou de mal, não, vai com a gente. Então, para a gente conseguir se equilibrar, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar essa questão da espiritualidade, procurando um aprendizado através do estudo, procurando exercitar através Do das exemplo, né? orações, do exemplo, mas como a gente está em casa, o exemplo É dentro de fica um casa. pouco mais reduzido, né? Mais em teste ainda. Como o Evangelho fala, o primeiro lugar para o nosso aprendizado é a família. Então a gente está sendo posto em um tester master, né? Eu diria isso, que é um teste master. Eu diria que o teste da paciência, o teste da tolerância, o teste da aceitação do outro como ele é todinho, né? Em todo o seu dia agora, né? Mas aí me conta, Cláudia, o que que você sugere que a gente faça? Porque eu vou dizer como mãe, a chance de eu conseguir ficar estudando, ficar meditando, ficar pensando no meu eu está um pouco pequena nesse momento. Então me conta na prática o que que eu posso fazer para me harmonizar em casa. Bom, na prática, a gente percebe uma coisa simples, que é uma recomendação que já é tradicional para a gente fazer a cada semana. Quem frequenta casas espíritas ouve muito falar nisso, é o Evangelho no Lar, né? O culto do Evangelho no Lar, como costumamos chamar também, é uma prática excelente para a gente equilibrar a energia na casa da gente. Essa prática, ela aparentemente é fácil, né? Mas implementar ela não é algo tão simples. É necessário termos, primeiro de tudo, vontade e perseverança. Mas por que perseverança? E por que que é tão difícil? Pois é, né? Mesmo a gente estando em casa tanto tempo, o evangelho demanda uma disciplina que muitas vezes não conseguimos ter, né? O primeiro Porque o de vizinho tudo, toca a campainha? Porque o telefone toca? Porque alguém te o chama para telefone fazer alguma sim, coisa? o telefone sim, o vizinho é meio difícil, né? É, Porque como está hoje em dia. todo mundo em pandemia, a gente não tem muito esse acontecimento. Mas Mas de qualquer sempre maneira, alguma coisa atrapalha, não é verdade? Não parece que sempre parece que alguma coisa acontece que não te deixa fazer o evangelho quando você escolhe. Por que será? então, primeiro de tudo, aí que tá, como você falou, como você escolhe. Primeiro de tudo, você tem que escolher, né? Então, o evangelho, a primeira regra é defina um dia e horário, né? Não é um dia qualquer, eu vou fazer um dia dessa semana. Não, é um dia específico, segunda ou terça ou quarta. Então, você já começa aí, não é para fazer qualquer dia, é um dia que você, primeiro de tudo, saiba que você vai conseguir aquela rotina. Segundo, o horário, dia e horário, né? Porque dentro do dia são 24 horas, mas você tem que fazer sempre no mesmo horário, Eu ok? costumo dizer que a gente precisa, a gente está chamando Jesus para tomar um cafezinho na nossa casa, né? Então, não dá para chamar Jesus, vem aí o dia inteiro, a hora que você quiser, né?
A hora que eu quiser, eu te chamo. Não, você chama aquele dia, aquela hora para tomar um cafezinho com Jesus, não é? Porque é como você falou, não pode ser qualquer horário, porque ele também tem compromisso, né? Então a gente tem que ter, ele é muito, está sendo muito requisitado, então a gente precisa ter essa A disciplina preocupação mesmo, né? É em uma disciplina. exato, ter uma disciplina, ter uma rotina, então tem que ser naquele horário, porque nós vamos contar com inúmeros, vamos dizer assim, assistentes espirituais para o evangelho. Por isso que a gente precisa do horário certo, da rotina. E quem são esses assistentes espirituais? São os mentores, né? Os mentores do trabalho de Evangelho no Lar, que são equipes que fazem essa visita aos lares durante o momento do Evangelho, e os nossos próprios mentores espirituais, que eles estão sempre junto de nós, mas não é que eles vivem 24 horas ali colado com a gente, né? Que nem a gente vê muitas histórias do Chico, né? Quando ele chama um mentor, o Divaldo também, todos falam a respeito dessa situação, né? Em que o mentor deles está disponível em alguma situação, ele tem que chamar para ele aparecer ali para bater um papo com eles, né? Hum. Nós que não temos essa mediunidade tão rica como a dos nossos companheiros aí, que não enxergamos, não ouvimos, não falamos com eles diretamente, né? Eles falam com a gente não ouve, eles estão ali, a gente não enxerga, mas a gente sabe que eles estão presentes, a gente sente a presença deles. Então, para eles estarem presentes naquele momento, a gente tem que ter esse comprometimento, né? Horário, dia e horário. E por que que é tão difícil ter esse Então, isso, comprometimento do dia, do horário? Por que que tudo atrapalha? primeiro de tudo é o que você falou, né? A gente acaba, falta disciplina. E a gente tem que ter um hábito, né? E a correria da nossa vida, acho que no momento, leva muito para a gente se preocupar com todos os problemas externos mesmo, menos os nossos, que somos, primeiro de tudo, nós mesmos. O que são problemas externos? Eu me preocupo com a vida, de maneira geral, me preocupo com o trabalho, com as outras pessoas, com o que estão fazendo, o que tem no Facebook, o que está no Instagram, o que é isso, o que é aquilo que está acontecendo lá fora. Mas esqueço de olhar para dentro de mim, de pensar, pô, o que eu estou precisando, o que eu tenho que fazer, como eu posso me melhorar, como eu posso tirar esse medo, como eu posso tirar essa ansiedade, o que eu posso fazer para fazer uma modificação interna em mim para eu passar melhor por esse momento. Isso daí é um pouco de falta de atenção de nós para nós mesmos. Legal. E aí, então, escolhemos o dia, escolhemos o horário, sentamos em família e se alguém da minha família não é espírita? Ou melhor, e se alguém da minha família nem quer ouvir dizer de oração? Eu tenho que fazer com toda a minha família, obrigar todo mundo a sentar numa mesa para fazer junto comigo? Não. Na verdade, a gente tem que fazer com quem estiver disposto a fazer de boa vontade. Muitas vezes algumas pessoas vão até falar assim: "Ah, mas eu moro sozinho, e como é que eu faço?" Faz do Sozinho. mesmo jeito, sozinho. "Ah, mas eu moro com 5, 6 pessoas, e como é que eu faço?" Faça da maneira que você conseguir, só tem que manter a primeira regra: horário, né? Disciplina de horário. Ah, dá para fazer com mais pessoas, tem mais pessoas interessadas em participar? Ótimo, nós vamos convidar essas pessoas, vamos fazer com elas. Ah, alguém não pôde participar, não tem problema, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí, se eu não pude participar, se eu não pude, tem alguém na casa que pode? Então, aquela pessoa faz do mesmo jeito. E se não tiver jeito de fazer, como é que eu reagendo com Deus, o cafezinho? É mais ou menos como a gente faria na vida aqui material, né? Você daria uma ligadinha e fala: olha, não dá, não vou poder, vamos marcar novo horário?
Você vai fazer uma prece, vai pedir para os seus mentores, para os amigos entenderem que você não está podendo e vai marcar uma nova data antes da próximo evento, vamos chamar assim, ou seja, amanhã, depois, mas antes de uma semana para fazer esse evangelho. A gente não pode Pular. simplesmente pular, né? A gente precisa fazer o evangelho com essa regularidade e persistência, porque acontece de tudo, né? Isso a gente já aprendeu na prática e com todo mundo que a gente conversa, a gente sabe que acontece de tudo, né? Aquela conta que você lembra, a hora que você vai começar, lembra que tem uma conta para vencer no dia seguinte, que você não sabe onde está, a panela que você deixou no fogo, o gato que está miando, é o cachorro que está latindo, que As você quer saber por quê. crianças, as As crianças. crianças, sem dúvida, né, que na hora ficam mais agitadas, ou seja, sempre tem alguma distração para evitar o nosso cumprimento de horário, né? E aí, as crianças estão agitadas, estão querendo brincar, estão querendo continuar vendo a TV, estão fazendo barulho. Como é que a gente Aí a amarra gente essas tem, crianças na a mesa? gente não tem como, né? Mas a gente tem que procurar, é claro, depende de cada família essas atitudes, mas a gente tem que procurar conversar, explicar porque é importante, né? Trabalhar essa questão. A gente tem que achar o caminho para que possa ser feito aquilo lá, naquele momento, com o máximo de calma possível, com o máximo de tranquilidade possível, e fazer com seriedade, né? Não fazer correndo, porque muitas vezes as pessoas acreditam que, bom, eu tenho que ler, então leio aqui sem prestar atenção no que eu estou fazendo e acha que está fazendo o evangelho. Fazem como Não um é isso. protocolo, né? Exatamente. É como orar, né? Que muita gente faz rezas, faz Mecânico. orações mecanicamente sem saber, sem nem lembrar o que passou, né? E isso não ajuda, isso não é orar. Orar é conversar com Deus. Evangelho no lar é ler, refletir e comentar, né? Então, Então, independente do número de pessoas, a gente tem que manter a regularidade. A gente vai marcar naquele dia, eu vou fazer domingo, 10 horas da noite. Domingo, 10 horas da noite, eu vou me comprometer a fazer aquilo, tentando fazer tudo que for possível para estar ali naquele horário, iniciar em casa. Se eu estiver fora e não conseguir, eu posso adiar ali dessa maneira que nós falamos, faz uma prece ou faz um contato mental, mentaliza o seu mentor e fale para ele, olha, vou chegar daqui uma hora em casa ou então vou fazer amanhã. E combine e coloque na sua agenda. então, deixa eu dar uma dica aqui para o pessoal sobre crianças, né? Realmente, a leitura do Evangelho, que também é uma das coisas que a gente vai falar hoje, que o Evangelho no lar, obviamente, a gente recomenda que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou, dependendo da religião, pode ser a Bíblia, isso não há problema. O importante é que a gente consiga trazer Jesus, né, para dentro da nossa casa. Inclusive, eu estou aqui vacilando, porque eu queria trazer Jesus logo, né? Para nossa reunião aqui. A gente está aqui falando e Jesus não está aqui. Aham, Jesus, vamos trazer Jesus para nossa conversa, não é? Onde dois ou mais estiverem reunidos, ele lá estará? Aqui está Jesus. Então vamos lá. Só voltando no assunto sobre as crianças. Então, a gente recomenda que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou o Novo Testamento, ou um livro de harmonização, um livro simples sempre tem que ter alguma questão moral, né, de aprimoramento moral ou de energias boas, né. Agora, para crianças, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de manter a criança focada ali naqueles 20 minutos, então a gente pode até escolher um livro de evangelização infantil para fazer,
o Evangelho no Lar, eu tenho certeza que vai servir para todo mundo. Então, o Evangelinho da Turma da Mônica, né? Tem o Pai Nosso, da Meimei, tem uma porção de livrinhos que são de mensagens, né, de amor, de paz, de perdão, enfim, todas as mensagens importantes que são direcionadas à criança. Então, a criança, de alguma maneira, participa mais empenhada, né, vamos chamar assim, em comentar, em entender aquele ensinamento no dia a dia. Então, é sempre válido fazer dessa maneira. E, de repente, se quiser fazer um dia com as crianças participando e outro dia sem as crianças, também aí lendo o Evangelho mesmo, é sempre legal. Certo? É assim que vocês fazem aí na sua casa, Cláudio? É isso mesmo. A preferência é para o evangelho sempre, né? Mas algumas vezes a gente até é interessante que a gente faça uma variaçãozinha, escolhendo outros livros também. Nesse tempo de pandemia, inclusive, a gente pode fazer o evangelho mais de uma vez, né? Até por questão de volume de tempo que a gente gasta em casa. Eu sempre falo que o evangelho no lar é como a faxina que a gente faz materialmente, né? Ninguém consegue viver numa casa sem fazer faxina nunca. Então, você tem que reservar lá pelo menos uma vez por semana para fazer uma faxina, arrumar, pôr as coisas de volta no lugar, limpar. O evangelho no lar é a mesma coisa. Uma vez por semana você tem que limpar o ambiente da sua casa através de boas vibrações, de pensamentos positivos, das leituras, né, que ajudam, porque um ponto-chave que nós falamos, né, é você inicia a reunião da maneira que tiver, com quem estiver ali. E sempre essa reunião, ela é a partir de um livro que vai ser lido, né? Essa leitura vai ser feita em voz alta. Mesmo que você esteja sozinho, você vai ler em voz alta, porque independente de qual seja a nossa condição, o pensamento em si, ele pode ser sentido, mas ele não é ouvido pelos espíritos, né? Ele não é ouvido na sua integralidade. Então, nós precisamos ler realmente o texto. A gente veio Mas para a lê um parte do trecho, né? livro, Lê um trecho, né? Não precisa lê ser um muito longo, trecho, né? lê um trecho. Então, vamos então voltar um pouquinho, né? Só para a gente seguir mais ou menos o cronograma. Como a gente falou que começa a reunião com quem estiver, se você tem várias pessoas, a gente define alguém para ser meio que o coordenador ali, ou quem dá o início, só por questão de organização, né? Porque senão, em vez de evangelho no lar, vira uma batalha no lar, né? Se todo mundo fica falando ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, você vai escolher alguém para definir alguém que vai fazer essa organização, assim, que seria, vamos dizer assim, alguém para dirigir essa reunião. E a Sabe o que que gente eu vai. gosto? Sabe o que eu gosto de fazer com relação a isso? Eu gosto de dar uma função para cada um. Então, as crianças gostam disso também, sabe? Ah, quem vai fazer o Pai Nosso essa semana, né? Quem é que vai fazer a leitura quando as crianças já são maiorzinhas, dá para fazer a leitura? Quem é que vai comentar? Então, a gente meio que divide as tarefas assim também, né? Não, é verdade. Essa distribuição de tarefa, quando se tem criança, então nem se fala. É sempre importante em qualquer configuração, né? Porque senão acaba só uma pessoa fazendo tudo, né? Faz a Monólogo, prece, vira um faz a monólogo. leitura, faz o comentário e faz o encerramento. E o ideal é se distribuir para que cada um participe um pouco, de uma maneira bastante clara. Então, recapitulando, cheguei no dia e na hora, certinho, cheguei com o máximo de pessoas da minha família possível que queiram estar lá, ninguém sendo obrigado, bonitinho. Sentei numa mesa, precisa ainda daquele negócio da toalha branca, do copo de água, precisa ainda do negócio da toalha branca ou não? Não, toalha branca era aquela história das reuniões espíritas, né? O branco é simplesmente uma questão de cor por padrão para harmonizar, Mas né? a Na aguinha é verdade, bom.
A água, a gente recomenda a água, a gente usa, tem essa prática, porque a água ela pode ser fluidificada, que através das energias que a gente produz, através dos bons pensamentos e do pedidos que fazemos ao plano espiritual para nos auxiliar, né, nessa harmonização, a gente pede para a água ser fluidificada, ou seja, ser energizada positivamente para nos auxiliar, seja na questão física, seja nas questões espirituais que nós estamos vivenciando, ou seja, a água vamos dizer assim, ele é um energético espiritual. No fim a gente está, todo esse processo é pedindo ajuda, né? Para se harmonizar, esse que é o ponto, acho que principal do Evangelho no Lar, né? Pedir ajuda para que os nossos mentores venham até a nossa casa, ajudem na limpeza, ajudem na harmonização, né? E que a gente, na nossa água, nos ajude a nos curar de nós mesmos, né? E, e também a gente se curar enquanto com comunidade dentro da própria casa. Eu acho que isso é também muito importante hoje em dia, né? Essa questão do exemplo, de como que a gente ensina espiritualidade, né, para nossa família. Como? Sendo espiritual, quer dizer, demonstrando que você reza, demonstrando que você agradece, demonstrando que você quer aprender sobre Jesus. É assim que a gente incute lá, esse é que é o exemplo, né, de verdade na nossa casa, né? Então o Evangelho no Lar é uma baita de uma ferramenta aí para a gente ser o exemplo, né, na nossa família de união, aquele momento de rezar junto, né, de trazer as pessoas, cada um do seu foco lá do celular, tirar esse foco e voltar o foco realmente para a família, que isso está meio escasso também hoje em dia, né? Bom, aí eu estou recapitulando. Aí a gente fez isso tudo, botou a água para fluidificar, abriu o evangelho. Primeiro faz Então, uma prece, é isso? faz uma prece, pedindo a presença dos mentores, pessoais, mentor da família, e a equipe do Evangelho no Lar, né? E faz uma prece. A gente recomenda o Pai Nosso, pode ser qualquer prece que tenha afinidade, apenas Ok. para já preparar, vamos dizer assim, fazer uma ambientação, uma acalmada. Aí a gente faz a leitura de um pequeno trecho, abre aleatoriamente o Evangelho. Isso é bem importante, o aleatoriamente, certo? Ou não? Existem pessoas que falam para abrir sequencialmente. A gente entende que a abertura aleatória, para o caso do Evangelho, ela é mais indicada. A leitura sequencial é um estudo que deve ser feito, pode ser feito até todo dia. Em qualquer O momento. Evangelho não. O Evangelho ele é feito uma, duas vezes por semana, de acordo com a necessidade de cada um, do hábito de cada um. Ah, por que necessidade de cada um? Porque é mais pesado, tem mais problema? Não, é, é bem da vida. Por exemplo, uma pessoa que tem mais mediunidade, o médium, de uma maneira simples, a gente fala que é um imã, como um imã. Então, a pessoa que tem mais mediunidade, ela precisa fazer mais evangelho, porque ela acaba atraindo uma energia mais diferente. Ou então, o que acontece? A pessoa que tem uma vida pública, que passa por ambientes agitados, tem contato com muitas pessoas, às vezes também acaba atraindo energias mais pesadas. Então, por isso que varia essa regra de quantas vezes vai fazer o evangelho. O mínimo é uma, também não pode ser todo dia. Mas, feita essa escolha, feita essa leitura, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um comentário. Vai comentar, primeiro de tudo, o que entendeu daquela mensagem, o que achou que vale a pena, mas não para o outro. Não, olha, essa mensagem era para minha cunhada, essa mensagem era para minha vizinha, essa mensagem era para o meu chefe. Não, nada disso. Essa mensagem é para mim, sou eu que estou lendo, né? E como diz aquela frase, é, a, o ouvido mais perto da boca é o nosso. Então, o que a gente está lendo ali é o que primeiro a escutar as palavras. Então, essa mensagem essa análise, né, esse comentário é feito na primeira pessoa. Eu
enxergo isso, eu sinto isso, sempre eu, para mim, como serviu aquela mensagem para mim. Então, E esse é o sem ponto de brigar, pelo partida. amor de Deus, não Sem é? brigar, especialmente quando está em família, né? Tá vendo o que ele Sem falou aí para você? discordar e sem brigar, é isso mesmo. É para nós, aquele é um momento de harmonização da casa. Mesmo que tenha alguma circunstância muito específica que parece que foi feito ali para as pessoas, a gente não comenta. Sempre eu comento na primeira pessoa em relação a mim, não que os outros fazem para mim, né? Porque às vezes podemos pensar assim, é o que fizeram para mim, então estou comentando para mim, não, é o que eu faço naquela situação. E sempre, né, mesmo que seja uma única pessoa, em voz alta o comentário, a leitura em voz alta e o comentário em voz alta, né? Não é em pensamento, não. Legal. Então, assim, aí a gente fez a leitura, fez o comentário, aí a gente faz uma prece de encerramento, certo? Simples também, nada muito complexo, e o tempo total desse evangelho no lar dá o quê? Uns 20 minutos? 15, 20 minutos? Isso mesmo. Não é muito bom também que fique a vida inteira fazendo, né? É melhor que Não é seja bate-papo rapidinho. também, né? É leitura, comentário. Se você tem várias pessoas, o comentário não é ping-pong, né? Eu falo, o outro fala, eu volto a falar. Não, a gente tem que fazer de uma maneira simples e direta. Eu falo o que eu tenho para falar, o outro fala e encerra. Não é discussão, né? Evangelho não é, é um tema difícil, então eu começo a discutir. Não, é para eu falar como eu enxergo. Se o outro enxerga diferente, não é meu problema, é problema dele. Né? Ele que tem que enxergar da maneira que lhe convém, que ele consegue. E eu, idem. Ninguém, não existe certo nem errado aí. É, de que maneira eu enxergo, de maneira que eu pratico. Ponto. Legal. Agora eu queria conversar com você sobre causos do Evangelho no lar. Eu queria contar para você alguns causos, né, que alguns amigos me contaram, né? O primeiro causo é o seguinte, que havia uma família, né, dessa minha amiga, e que o marido não era espírita, não é até hoje, né? As crianças não se interessavam, por mais que espíritas que fossem, e o marido queria, porque queria televisão. E os filhos queriam ficar rodando pela casa. Resumo da obra. Esta minha amiga não tinha lugar na casa adequado para fazer o evangelho no lar. E ela ficou desesperada, e ela falava, eu não consigo fazer o evangelho no lar, porque eu vou para a sala, o marido está na sala. Eu vou para o quarto, as crianças estão no quarto. Enfim, e desesperada, ela perguntou, mas onde que eu posso fazer esse evangelho? Aí eu respondi, não sei, vai no banheiro. Qual o problema de fazer no banheiro? E aí, ela por muitos anos, ela fez o evangelho no lar, no banheiro, sozinha, né? E por mais que ela no começo achava que era até um desrespeito fazer no banheiro, né? Eu queria saber sua opinião. Você acha que é um desrespeito fazer o evangelho lá no banheiro? Não, eu acho que depende da necessidade de cada um. Né? Se é o espaço onde tem ali disponível, não é a apresentação externa que vai mudar a diferença, né? Que vai dar a diferença em relação à qualidade daquele evangelho. A gente sempre recomenda, é claro, fazer em ambiente, no ponto onde for possível, primeiro de tudo, se for possível num lugar aberto, num lugar de bastante frequência da casa, né, na sala de preferência, é ótimo. Agora, nessas situações é onde se consegue mesmo. Não tem problema de fazer, não. Tem uns casos também interessantes que muitas vezes a pessoa abre, pô, mas eu já li mas eu li a semana passada, eu li faz 2 semanas, e se repete, né? É o Uma, evangelho viciado. viciado. Aí a pessoa vai lá, compra outro evangelho, né? Outra publicação, outro formato e sai a mesma mensagem.
Certa vez, eu brinco que as mensagens do Evangelho, essas mensagens que a gente lê, elas vêm na forma de campanha, né? Que nem campanha de marketing, vem com aquela mensagem ali por um tempo para todo mundo assimilar ao máximo. Certa vez, eu fiz o Evangelho no lar e saiu uma mensagem, né? Legal, li a mensagem, refleti, ótimo. Aí eu trabalhava numa casa espírita e na terça-feira, cheguei lá na terça-feira, a gente, antes do trabalho, tinha o hábito de abrir o Evangelho e ler a mensagem. Aí a pessoa pegou o Evangelho, abriu a mesma mensagem que eu tinha lido na minha casa. Quando não é 2 ou 3 No, vezes, às vezes é eu, come, campanha mesmo. É para você então, ouvir o que os espíritos estão querendo te dizer. Talvez é aquilo que você não ouviu, não está conseguindo entender, não é? pois Sabe? é. Aí ainda tem o detalhe, né? Aí eu trabalhava em outra casa, com outro grupo, na quinta-feira. Aí eu cheguei lá no outro grupo, outra pessoa pegou para ler o Evangelho, abriu o Evangelho, a mesma mensagem, 3 vezes em uma semana, a mesma mensagem, em 3 locais, 3 evangelhos diferentes, 3 pessoas que abriram diferente. Falei, nossa, eu preciso aprender essa lição. Pergunta para mim Qual qual era era a a lição? mensagem? Não sei. Mas ela não, se ela voltou, não foi tão intensa. Ou seja, eu acho que eu assimilei, né? Porque É, o aprendizado acabou servindo de alguma coisa. por A falar em repetição é a mãe do aprendizado, né? por falar em campanha, para que isso não aconteça, tem um outro casal de amigos que me faziam uma coisa que eu achava sensacional. Acho ainda sensacional, que é o seguinte: eles têm uma planilha e que eles anotam todos os temas do Evangelho de todas as semanas. E eles anotam também o comentário que eles fizeram enquanto proposta daquele tema. Então, vamos lá. Digamos que saiu o perdão. Aí, o comentário foi, realmente, eu preciso perdoar fulano, eu ainda não consegui, sei lá, eu me proponho a tentar perdoar o fulano, por exemplo. E eles escreveram na planilha, perdoar o fulano. E aí, depois de um tempo, agora eu não me lembro qual era a periodicidade que eles faziam isso, sei lá, no final do mês, eles olhavam e conseguiam identificar essas campanhas da espiritualidade e identificar se eles conseguiram fazer a proposta que eles tinham se proposto, quer dizer, porque a gente, quando faz os comentários, é esse o objetivo, entendeu? Quando, todo o objetivo do Evangelho no Lar é aprender, comentar na primeira pessoa, quer dizer, entender aquele tema relativo a mim, certo? E, e fazer, né? Fazer na prática os ensinamentos de Jesus. Então, a planilha era, sim, sensacional. Eu nunca consegui fazer dessa maneira. Até não me lembro qual foi os últimos temas do meu Evangelho no Lar. Claro que a gente comenta e tal, mas a intenção mesmo do Evangelho é que a gente consiga ficar durante toda aquela semana meio que pensando sobre aquilo, né? Agindo sobre aquele tema, porque aquele é o tema que a gente está precisando ouvir, como o Cláudio falou. A gente está precisando não só ouvir, mas praticar de forma diferente, né? O outro caso muito legal é o que acontece aqui em casa. Eu tenho um filho mais velho, né? Esse filho mais velho é meu pequenucho, meu gatinho, e ele não gosta muito de gente, né? E ele não gosta muito também dos meus filhos. Então, o que acontece? Ele não deixa as crianças passarem a mão, ele é daqueles meio gato-gato, sabe? Que não gosta muito de criança. E durante o evangelho no lar, a casa fica tão gostosa, fica tão energia boa, que o gato, a gente fala, vamos fazer evangelho no lar, ele imediatamente sobe em cima do sofá, fica junto da gente, bem junto, bem pertinho, e deixa as crianças passarem a mão. Então, as crianças fazem as festa no gato no dia do Evangelho no Lar. Eu acho isso tão máximo, assim, porque é a representação
dessa amorosidade que o Evangelho no Lar traz para casa, entende? É o momento em que o gato se permite ser amado. Olha que maravilhoso, né, esse conceito, eu adoro. Então, às vezes a gente fala alto, hora do Evangelho no Lar, para o gato vir mesmo, e ele vem toda vez. Às vezes a gente faz na sala, às vezes a gente faz no quarto, ele está sempre lá no Evangelho no Lar. Então é isso, os nossos bichinhos, né? Quer dizer, todo mundo sente essa vibração boa, né? Que o Evangelho traz para nossa casa. Então é super importante a gente querer isso para a gente, né? É super importante a gente se esforçar para que consiga essa rotina para poder receber todos esses benefícios que a gente falou. Né? A gente é acarinhado nesse momento, né? A gente recebe esse amor dos nossos espíritos familiares, dos espíritos protetores, né? Todos os nossos mentores. Quer dizer, é tão gostoso esse sentimento e esse tratamento, que é um tratamento, né? Cá entre nós, eu diria que agora que não tem o centro espírita para se tratar, é o tratamento que a gente consegue fazer em nós, é um autotratamento, né? Para a gente e para casa. Você não acha? É verdade. Isso, inclusive, essa questão do tratamento, né, e a ausência que está havendo da casa espírita para acolher as pessoas e acolher os espíritos também. Isso daí no encerramento, quando a gente, depois de feito esse processo, a gente vai fazer um encerramento. E nesse encerramento a gente faz uma prece, né? A gente faz um pedido que a gente chama de vibrações por todos aqueles que a gente sabe estar necessitados. Então, casas de saúde, hospitais, pessoas específicas que a gente tem conhecimento, de maneira geral, tudo onde a gente sente que é necessário uma vibração de amor, a gente pede por todos esses locais, por essas pessoas, inclusive os dirigentes, né? Dirigentes econômicos, dirigentes políticos dos países em geral, né? Para que haja uma atuação da espiritualidade superior em todos esses locais, especialmente nos que estão mais necessitados. Isso a gente pode incluir também, claro, óbvio, a nossa família, mesmo que não participe ali, de uma maneira caridosa, de uma maneira de amor, né? Não de uma maneira de uma forma de acusar o outro, né? Ah, vai lá porque aquele lá está precisando. Não, de maneira alguma. A gente tem que ter esse bom senso. E a gente precisa sempre, e pode aí no final também pedir, né, para essa água que a gente separou, que a gente falou lá no começo, ser fluidificada. E ainda, né, a gente pede para essa equipe que participa do Evangelho no Lar auxiliar, auxiliando esses espíritos que a gente pode ter atraído no nosso dia a dia, no trabalho, nos pensamentos, seja lá como for, auxiliando-os, levando eles para as colônias, para as escolas, para os hospitais, ou seja, onde eles puderem serem recebidos e tratados com muito amor. Então, o Evangelho acaba cumprindo sempre uma parte do papel que a gente procura nas casas espíritas, que é esse acolhimento com amor dos espíritos desencarnados que necessitam de auxílio. Ô, Cláudio, você acha que esses espíritos desencarnados que precisam de auxílio, são eles que nos atrapalham a não conseguir fazer o Evangelho no Lar direitinho? Às vezes sim, às vezes não. Existem casos e casos, né? Não podemos generalizar, porque existem os casos em que eles estão ali presentes, decorrentes da sua vontade, e também existem os que não têm conhecimento da sua vontade. Então, não podemos dizer que são eles apenas que são os responsáveis. Os responsáveis, primeiro de tudo, somos nós, porque somos nós os donos da nossa vida. Que Portanto, que atraímos eles também, né? nós atraímos, mas o dono da nossa vida somos nós. Então, se eles estão ali, é porque nós permitimos através das nossas próprias atitudes, provavelmente. Então, essas atitudes é que atraem
a energia pesada, energia, às vezes, de desânimo, de tristeza. Então, para isso é importante o Evangelho. Então, aquelas pessoas que têm muitas vezes necessidade, que não conseguem entender da onde que vem aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela angústia, boa parte, independente de haver a questão material, que também existem os casos, boa parte pode ser melhorada através do Evangelho, com as orações, com as preces, com os pedidos, porque, como você disse, Jesus disse que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria presente, mas não significa que se estiver sozinho ele não vai estar. Só o fato de você já estar ligado a ele já são duas pessoas para ele estar presentes, né? Legal, Cláudia, muito obrigada. Tem mais algum caso para contar para a gente aí de Evangelho no Lar? Não, nesse momento só esse que a gente participa todo dia juntos, né? Só estamos aqui com telas diferentes e daqui a pouco a gente pode fazer outro evangelho. Sim, aqui em casa a gente faz 2 vezes por semana, porque a gente trabalha com vários trabalhos virtuais nesse momento, então eu imagino assim, toda vez que a gente faz Evangelho no Lar, a nossa casa, todas as casas que fazem Evangelho no Lar viram um farol de luz para aquela região, né, para aquele prédio, né? Então, de alguma maneira, esse farol de luz chama, né, pessoas necessitadas, né, de auxílio, e que todos são auxiliados com a palavra do nosso Evangelho, com os nossos sentimentos de amor que ali estamos fazendo, e pelos mentores que ali estão, que também acolhem e levam esses espíritos que estão ao nosso redor, sejam ele quem seja, né? A gente tem costume de dizer que os desencarnados são todos obsessores. Não, todos que estão aqui são atraídos por essa luz, igual, sabe aquela lamparina que vem os mosquitinhos todos? Mas é claro, vamos chamar que essa lamparina não é para matar ninguém, entendeu? É uma luz, né, de acolhimento, é o contrário, é essa luz de acolhimento que chama também os espíritos, que através da nossa caridade, da nossa vibração de amor, eles são encaminhados para tratamento, orientação, né? Então, é um serviço de caridade lindo e que é importantíssimo que cada vez mais casas façam o Evangelho no Lar, né? Para que a gente possa estar cada vez mais harmonizado, não é isso? Então, muito obrigada pela participação especialíssima, adorei. A gente fez essa brincadeira hoje, o Cláudio é meu marido, para quem não sabe. A gente faz Evangelho no Lar juntos, desde que estamos juntos com as crianças, é muito gostoso, e eu quis trazer ele hoje para mostrar esse tema para vocês de uma forma um pouco mais descontraída, né? É claro que a ideia não é ficar falando só das regras, mas para mostrar para vocês um pouco de benefício, um pouco de harmonização e luz que traz a nossa vida. Então, vamos deixar Jesus bem pertinho da gente, não vamos deixar Jesus longe, vamos deixar ele bem conectado com a gente, sentir esse amor, não esquecer de fazer as preces, principalmente nosso lado de gratidão, gratidão, esse tempo de reclamações, de mimimi, a gente precisa ser grato, 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 grato a Deus por tudo que a gente tem. Então, não esquecer de agradecer nunca a Jesus, a Deus, por tudo que a gente tem também. Tudo bem? Então, É isso muito aí. obrigada. Quer fazer seus comentários Obrigado. finais? Eu. Não, é maravilhosa essa ação, né? Iniciarmos um bate-papo assim descontraído a respeito dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente, pois todos nós estamos aqui no mesmo barco, né? Esse planeta é solto nesse universo aí gigantesco, solto mais sob o comando de Jesus. E por isso a gente precisa um momento de reflexão, de pensamento, que somos apenas, estamos aqui numa pequena fração de tempo, nesse corpo, na matéria, e é uma experiência de vida que nós devemos utilizar para o nosso crescimento espiritual, que nós vamos encontrar sempre.
seja desse lado, seja do lado de lá. Obrigadão, um beijão. Obrigada, pessoal. Alguém já disse que te ama hoje? Eu te amo hoje. Eu Fiquem, também te amo hoje. amo todos Obrigado. vocês que estão assistindo. Olha que mágico. Beijo, beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Até.